Olá, como vai você? Tudo bem? Gente, hoje eu vim aqui para conversar um pouco sobre algumas situações que eu tenho vivido desde que eu tomei algumas decisões na minha vida de me sentir mais parte do mundo, tá bom? Isso foi uma decisão minha e foi uma decisão que foi apoiada pela pessoa que hoje em dia é meu marido. Porque ele disse que a gente iria conseguir receber o suporte necessário para isso. E tem acontecido muitas coisas maravilhosas em vários momentos, mas eu não gosto de trazer a ideia de que tá tudo sempre maravilhoso, sempre, porque isso não é verdade, tá? Existem momentos bem difíceis e eu vou falar sobre esses momentos hoje. Assim, para começar, eu gostaria de deixar claro que existiram duas coisas boas que aconteceram nessa semana, tá? Porque eu quero começar falando de coisa boa. Uma coisa boa foi o sarau de domingo, que eu costumava ir sempre. A partir do próximo evento, ele vai começar a ser todo com aplausos em libras. Isso significa que eu não vou mais precisar ficar tão preocupada em ter inúmeros tipos de protetor auricular para suportar a minha chegada e nem vou precisar chegar bem mais tarde ou chegar só na hora de me apresentar, que normalmente é o que eu costumo fazer. O Rafa, ele me chama depois para eu poder chegar mais tarde para poder me apresentar, mas mesmo assim eu tenho que esperar um pouquinho. Isso é bem exaustivo, só que tem um lugar distante que eu consigo ficar fora, que reduz bastante o ruído e as palmas e todo o resto. Mas só de saber que eu provavelmente não vou precisar usar dois protetores, né, para abafar o som, ou seja, um intra-auricular que reduz 36 dB e mais outro externo, que é aqueles que vocês já viram, que reduz 26 dB, já é um grande passo e eu fico muito grata por isso que aconteceu. Que agora o sarau vai ser todo aplaudido de um modo alternativo, né? Um aplauso em libras. Isso foi uma coisa muito bonita e eu me sinto realmente muito, muito, muito feliz com isso. A outra coisa boa que tem acontecido, e mais que aconteceu essa semana também, foi eu e o Rafa, a gente foi chamado para cantar no campus da UBRA, daqui da cidade onde a gente mora, que é Guaíba. E eu recebi um tratamento muito lindo e excepcional de todos ali na UBRA. Eu fui para uma salinha que é a salinha que é usada também por pessoas que têm algum tipo de deficiência, assim como eu. Síndrome de Down, autistas, várias coisas, várias. E lá nessa salinha, gente, acontece que eles fazem pinturas. E aí a moça que me colocou, que estava responsável por me dar o suporte ali, né, de me colocar numa salinha e tal, nessa salinha, ela disse que eu podia pintar. Eles pintam capas de caderno com aquelas canetinhas de tinta acrílica. E ela deixou eu usar aquilo ali, ela deixou eu pintar quantos cadernos eu quisesse, enquanto eu estivesse aguardando o momento de eu me apresentar com o Rafa, pra gente se apresentar, pra gente cantar a música do centenário junto com o coral das crianças. E quando a gente foi cantar, o Weber, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, ele já tinha preparado tudo, já tinha preparado todo o auditório com inúmeros pais, inúmeras crianças, muita gente, até a prefeita da cidade estava ali, Claudinha Jardim.
E todos aplaudiram em Libras, todos ficaram em silêncio. Isso é tão emocionante, sabe? É uma coisa muito, muito emocionante. Porque isso demonstra pra mim que, mesmo que às vezes eu tenha alguns momentos de dor, eles são compensados por outras pessoas que são muito gentis, muito, 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 e que respeitam muito a condição da pessoa autista com deficiência, autista com hipersensibilidade, com hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade sensorial. Isso é muito lindo de ver e eu me sinto muito grata por esses momentos incríveis que eu tenho tido com escolas também, como, querendo ou não, em outros momentos, não foi essa semana, mas o Ibanez Paiva, enfim, a Ubra em si, o Colégio Martinho Lutero. São todas experiências maravilhosas, aquelas criancinhas todas assim, quietinhas, me olhando e conversando e tentando conversar comigo, mas todas muito silenciosas, calmas e aplaudindo em Libras e fazendo silêncio. E se um fazia algum barulhinho, o outro já. Então, isso é uma coisa que acalma muito meu coração e me deixa muito, muito, muito mais feliz. E perceber que os ambientes que eu frequento, eles estão me acolhendo. E isso é uma coisa que eu gostaria de falar. Agora eu vou falar sobre momentos em que isso não acontece, como foi o caso de algo que eu vivi ontem, né? Mas eu não vou, assim, falar nomes nem nada, porque eu realmente eu não quero confusão com ninguém, eu só quero trabalhar a minha vivência enquanto pessoa autista, tá? Então, assim, ó, ontem eu e o Rafa fomos numa escola, foi avisado tudo o que sempre é avisado para todas as escolas que a gente vai, para todos os eventos que a gente vai. E nesse caso dessa escola, o combinado não foi cumprido. Quando a gente chegou lá, não tinha um lugar para eu ficar, não tinha nada que eu pudesse fazer para atenuar o barulho. Enfim, o que aconteceu foi que em menos de 10 minutos que eu cheguei, eu já tive uma crise horrível, uma das piores crises que eu já tive na minha vida. Eu já tive crises como a que eu tive ontem, mas fazia muito tempo que eu não tinha crises naquele nível, sabe? De cair no chão, de me tremer inteira. Eu tava com protetor auricular 36dB, era um evento de mães atípicas, tá? E o que aconteceu foi falta de previsibilidade sobre o evento e falta de verdade na hora de fazer a inclusão real. A moça que falou com o Rafa, ela não foi, assim, 100% verdadeira, porque talvez ela achasse que tudo bem, até porque depois, pelo que eu entendi, ela começou a falar pra ele: ah, mas eu vi ela no sarau, eu vi ela não sei onde. Então, gente, um capacitismo do tamanho do planeta Terra, a pessoa achar que porque eu tô num sarau, que faz adaptações para que eu esteja ali, que eu chego depois, que quando eu vou aplauso em Libras, todo mundo fica em silêncio, todo mundo faz uma adaptação e agora ainda a adaptação vai ser maior ainda, porque agora o sarau ele realmente tomou a decisão de que as palmas vão ser todas em Libras do início ao fim do evento. E isso significa que eu vou poder chegar lá no comecinho do evento e vou poder fazer parte desse evento de uma forma íntegra. Eu não vou mais precisar ir embora ou chegar só tal hora para não ver nada, não poder participar de nada. Isso é uma coisa que o sarau se comprometeu em fazer. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito contente, me senti muito, muito, muito amada nesse sentido. E aí, às vezes, as pessoas de fora olham e pensam
que eu tô lá porque eu aguento tudo, que eu tá tudo bem. Às vezes a gente se sente, enquanto autista, tratado como uma alegoria, tratado como uma peça decorativa num evento. Mesmo que o evento seja sobre a gente é uma decoração. A gente é só para simbolizar, é só para cumprir uma cartilha. Só que eu tô até hoje, até agora, me recuperando de uma crise pesadíssima que eu tive. E eu, sinceramente, assim, eu gostaria de deixar muito claro essa situação para que ninguém que me veja aí sorrindo, que me veja aí fazendo várias coisas, nenhum autista pense que eu não tô passando por perrengues assim como qualquer autista, tá, gente? Eu tô encarando coisas que estão me deixando muito, muito sensível. Eu tô encarando o capacitismo pesado de pessoas que supostamente deveriam saber muito bem como lidar com crianças atípicas. Eu vi nessa escola, quando eu tava passando, criancinhas com a mão assim. E eu olhei aquilo, quando eu tava chegando, eu olhei aquilo e eu pensei, meu Deus, ainda falta muito pra gente nunca mais ouvir de uma pessoa responsável por uma escola dizer que escola é lugar de barulho. Escola não é lugar de barulho. Escola é lugar de aprender. Escola é lugar de crescimento. Escola é lugar de inclusão. Escola é lugar de dignidade. Então, eu assim, a atitude dessa moça foi uma atitude muito, assim, de alguém que acha que acontece, como se a essência de uma pessoa como eu fosse ter crises naquele nível. Só que não é verdade. Isso não é algo que acontece, tá bom? Isso é algo que acontece quando uma pessoa não recebe o suporte que ela precisa, quando uma pessoa não é respeitada na condição que ela tem. Se eu chegasse lá e ninguém soubesse da minha condição, tudo bem, mas foi avisado, e avisado, e avisado. Só que o problema é que muitas vezes as pessoas acham que a gente tá avisando de brincadeirinha, que é uma mera simbologia, que a gente é uma mera questão simbólica no planeta Terra. As pessoas querem tratar a gente como enfeite num evento. E eu não vou admitir isso, gente. Eu não vou. Eu tô passando por isso para que muitas outras pessoas e crianças autistas não passem quando elas crescerem. Que elas possam crescer, que elas consigam se formar, que elas consigam frequentar um ambiente com tranquilidade e se sentirem dignas daquele lugar sempre. Que elas não sintam que adaptação é um favor, que é uma mera questão de fazer um favorzinho. Adaptação não é favor. Que essas pessoas possam ir mais longe do que eu tô conseguindo. Esse é o que eu sinto, isso é o que me motiva. E eu sou uma coisinha pequenininha desse tamanho, assim, uma cidade pequenininha. Mas eu sei que de alguma forma, isso que eu tô fazendo é importante.
E, então, assim, todas as coisas que acontecem de ruim, elas vão ser compensadas por coisas maravilhosas que também vão acontecer. Coisas incríveis que vão acontecer. E assim como aconteceram já várias coisas incríveis. E assim, todos esses percalços que eu tô vivendo, eu tenho convicção de que nenhuma criança autista, nenhum adolescente autista vai viver mais quando ficar adulto. Eles vão conseguir se formar, eles vão conseguir frequentar tudo, eles vão ter todo um aparato que eu também vou ter. Mas eu vou ter quando eu tiver já, não sei, mais velha, né? E eles vão ter naquela fase da vida que eu sempre sonhei que eu teria. E eu vou ficar muito feliz porque eu vou me sentir realizada vendo pessoas autistas e com outras condições também recebendo todo o suporte verdadeiro e não uma falsa noção de suporte, uma falsa, uma vitrine que quer vender a ideia de que o suporte está sendo dado. Porque se realmente o suporte estivesse sendo dado, eu não teria sido recebida daquele jeito. Aquilo não teria acontecido. Aquela mulher teria tido a sensibilidade de me colocar num lugar silencioso, como foi solicitado. Eu não teria tido uma crise assim. Então, agora eu só gostaria de deixar isso aqui gravado, porque isso também faz parte da jornada de uma pessoa autista que cansou de ficar só dentro de um quarto, trabalhando e estudando, sem sair de casa. Desde que eu decidi sair de casa nesse sentido, desde que eu comecei a, por exemplo, frequentar o sarau uma vez por mês, eu já comecei a sentir as barreiras do mundo de uma forma muito mais impactante do que eu sentia quando eu estava disposta a ficar só em casa, trabalhando remotamente e estudando remotamente, fazendo tudo remotamente. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam começar a se conscientizar. Enquanto um autista sai uma vez de casa e entra em um estado de muito desgaste quando ele volta, às vezes crise, às vezes só precisa tomar remédio para dor de cabeça, tem enxaqueca, que era o meu caso, e várias vezes crise também, mas então só por causa de um dia no mês, enquanto existem pessoas que estão saindo o tempo inteiro, todo dia, todo fim de semana, o tempo inteiro estão saindo, estão fora, estão na rua para trabalhar que seja. O autista tá fazendo de tudo para não sair de casa nem para ir ao mercado, como era o meu caso. E agora que eu tô tendo que sair com mais frequência, eu tenho sentido na pele a dor de ser diferente, com muito mais, assim, frequência, né? Porque antes eu sentia só raramente, só quando eu saía pra caminhar, mas eu não tinha que falar com ninguém. Era uma
coisa que eu era invisível de alguma forma. Ou quando eu ia no sarau, agora eu tenho vários eventos pra ir. E eu tô me deparando com o quão desgastante é pra mim, porque o efeito é cumulativo. Todas as interações, elas vão se acumulando e vão sobrecarregando, e eu não tenho esse filtro. Então, gente, é isso, tá? Eu tenho esse relato pra trazer de coisas boas e ruins. Mas todas essas coisas são coisas de alguém que tá se esforçando pra fazer algo que é importante pra si mesmo até. Isso é importante pra mim. Eu falei até ontem, enquanto numa reunião que teve, né, com o pessoal do sarau, eu quero existir. Eu tomei uma decisão de existir porque antes eu tinha parado de aparecer por aí, porque eu ia sempre, né, como vocês sabem, eu era uma pessoa muito religiosa e eu sempre achavam que eu tinha possessão demoníaca. E aí isso me afastou de todos, porque daí eu não tinha nenhuma crise. Depressão profunda, né? Só fui me formar com 21 anos, porque já tinha o meu laudo e eu pude ficar estudando dentro de uma biblioteca silenciosa e escura na escola, pelo EJA. Então, a minha vida é de uma pessoa com hipersensibilidade auditiva desde que eu me entendo por gente, até quando eu nem sabia da minha condição. Porque só quando foi descoberta a minha condição que eu consegui caminhar, no mínimo, que é se formar, né, no ensino médio. Ainda não consegui concluir o meu curso superior em letras inglesas aqui no Brasil, porque ainda não existe suporte no curso superior para uma pessoa autista com hipersensibilidade auditiva para concluir um curso para fazer estágio em escolas. Por quê? Porque as escolas não necessariamente estão preparadas para lidar com uma pessoa como eu. Não no dia a dia. Muitas conseguem se preparar para um evento, uma coisa isolada. Mas imagina eu indo todos os dias numa escola para estagiar. Eu não acho que exista uma escola preparada para me receber nesse nível ainda. Existem escolas preparadas para me receber isoladamente, um dia, mas não mais que isso. Existem escolas que nem isso. Mas isso tudo depende de quem? Depende de quem está liderando a escola. Se essas pessoas são capacitistas, é impossível a inclusão acontecer verdadeiramente. E eu respeito as condições realmente existir. Então, se uma escola me chama, essa escola precisa estar preparada para me dar o suporte. Se não me chama, tá bom? Porque eu não quero mais passar por isso, nunca mais. Eu prefiro não ser chamada do que ser chamada para passar pelo que eu passei. Então, é isso, gente. Até um próximo episódio. Esse episódio foi extremamente agridoce. Falei de coisas legais, mas como eu ainda tô me recuperando de uma crise, eu não tô conseguindo me sentir feliz.
porque no meio dessas coisas legais aconteceram coisas horríveis também. Só que essas coisas horríveis, elas abalaram o meu físico. Não foi só, estou tristinha. Não. Eu não tô tristinha. Eu passei por uma situação muito séria. De falta de suporte real. E isso abalou o meu físico num nível que eu saí desse lugar sem condições de andar, sem condições de nada. Tiveram que me carregar para me colocar no carro. Eu me tremi inteira. Eu tive muita... Eu acharam, não sei. O Rafa disse que disseram para chamar a ambulância, enfim. Não foi uma coisa tão simples, tá? Então, não é simples me receber. Não é uma coisa simples. Então, eu não vou só porque estão me chamando. Eu só vou se tiverem realmente a capacidade de me entregar o mínimo que eu preciso para ter dignidade num lugar. Porque o constrangimento que eu vivi ali foi um constrangimento que eu tenho certeza que ninguém quer viver na frente de todo mundo. Tá? O Rafa, eu queria que tu comentasse um pouco sobre como foi a minha crise ontem, de como que tu me viu, como que foi, porque é melhor do que eu querer falar. Eu acho importante, assim, que as pessoas saibam como foi essa crise, o que aconteceu. Oi, gente. A Victoria tem vivido uma grande montanha-russa, onde a gente passa por um momento que tem acolhimento e carinho, e tudo dá certo. E depois passa por um momento onde a gente fica esborrachado no chão. Parece que capotou o carro. Porque falta essa compreensão. Não é possível, né, gente? A gente tá aí em 2026, a gente está aprendendo a importância da inclusão. Vivemos abril azul. E tem lugar que acha que é tranquilo chamar alguém para um evento sobre autismo. Tu é avisado de que tu tem hipersensibilidade auditiva e uma pessoa ainda te acha que tá tudo bem te botar numa situação onde tem ruídos imprevisíveis e altos, né? Então a gente nem consegue imaginar, conseguiria imaginar que alguém te chama para um evento sobre autismo e não entendem o autismo, não entendem a condição de sua maneira ampla, fazem deduções capacitistas de que como viram ela num outro evento, então ela consegue suportar alguma coisa, né? Não é isso, gente. O autista que está sobrevivendo e conseguindo existir tem bastante esforço para acontecer isso, né? Então essa é uma coisa que a gente tem que ensinar também, tem que começar a falar. A gente erra em talvez não falar com muita ênfase, não falar repetidas vezes, não. Só que a gente não consegue, por exemplo, imaginar que num evento que é sobre autismo não vão entender. Vão achar que daqui a pouco é uma coisa que... mas eu vi tu num evento. E aí o capacitismo tá ali, às vezes sendo só repetido. Como se fosse uma toada repetida, ninguém percebe, às vezes tá fazendo isso e a gente tem que avisar, tu tá só repetindo, que nem um papagaio ali, uma coisa errada, tá? Nem sabe o que tá falando.
O que eu fico rezando comigo, assim, tomara a Deus que seja isso, né? Sempre. Sempre. E eu acredito que sim. Porque quando a gente tem muito acolhimento, é tanta gente, é criança, é tanta situação que a gente percebe que tem, que entendem, deram um espaço separado, souberam pedir com carinho para um público imenso, e a partir dali ficou tudo em silêncio. E a Victoria pode brilhar e sair dali bem. Em outros casos, a Victoria saiu com um grande cansaço, porque pelo menos teve a percepção quando ela ia se apresentar, e a gente pôde separar ela num momento, mas as pessoas às vezes não estão entendendo, ou às vezes deduzem que se ela está com um abafador. Aqui eu queria falar uma coisa assim, a Victoria está bem arrumada, está bonita, aí ela bota um abafador bem grande, parece que ela vira o Galvão Bueno. Vocês acham que ela está querendo ficar bonita com esse abafador? Vocês acham que esse abafador significa que ela vai aguentar uma palminha, uma coisa? Esse abafador é horrível. Ela está desesperada. Ela precisa, de alguma forma, amenizar, nem que seja um pouco. O ruído chega muito forte. O ruído imprevisível, alto, a imprevisibilidade. A gente tem que aprender a parar de jogar esse papo de que, mas vai ter imprevisibilidade. Mas se tu avisar que tem imprevisibilidade, naquele momento criar uma situação separada para ela não lidar com essa imprevisibilidade, tu já ajudou ela, tá? Tu já deu previsibilidade. Então, para todo mundo que quer aprender, vamos aprender juntos tudo isso, tá? Vai ser melhor. Ai, que riqueza. Meu Deus do céu, a cara da riqueza. Que isso, mãe? A cara da riqueza, isso aí. A gente tá gravando um vídeo. O que é a cara da riqueza? Ai, a cara da riqueza. É porque o sofá é bonito. É porque o sofá é bonito. Agora tu vai ter que aparecer aqui. Minha mamãe, vem cá. Não, agora não. É principalmente porque combina com a Vicky o sofá. Pois é. Tchau, gente. Tchau.